Eu acho que, na verdade, a tecnologia, ela fez com que as pessoas tivessem mais relações, né? Você tem mais amigos hoje do que no passado, né? Você pode ser virtual ou pode ser real hoje, mas você tem no seu Facebook, sei lá, 1.500 pessoas. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite. Está começando mais um Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Toda segunda uma nova conversa descontraída, mas a gente pretende que seja profunda, sobre a natureza humana, com alguém que pode nos trazer um olhar interessante. Para ouvir todas as conversas que já foram ao ar, acesse Território Eldorado, Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje nós vamos começar uma série para discutir o futuro. Tem gente que diz que isso é bobagem, já que mal sabemos alguma coisa sobre o presente, mas, sinceramente, eu acredito que o que fazemos hoje determina o nosso futuro. Por isso, falar do futuro e das suas possibilidades é falar sobre como nós devemos agir hoje para ter o futuro que desejamos. Hoje vamos conversar com o editor da revista de divulgação científica Galileu, Gustavo Poloni. Boa noite, Gustavo. Um pouquinho nervoso, confesso, mas bem. Não, esquece, vai ser bom. Não vai doer nada. Tá bom. Quem é você? Eu sou um jornalista, sou diretor de redação da revista Galileu. Ou seja, eu faço revista, que é o que me faz de mim quase um dinossauro, né? Porque é um meio que está sofrendo bastante com a tecnologia, né? A gente vai falar de futuro, a tecnologia está aí mudando mercados, né? E o mercado editorial é um desses mercados que está mudando bastante. E eu sou um cara muito inquieto a minha vida inteira, assim. Eu tenho muita necessidade de fazer coisas novas e ver coisas novas e mudar de ares de tempos em tempos. Acho que isso resume um pouquinho de quem eu sou. Que ar você tinha antes da Galileu? Putz, eu já tive tanto ar na minha carreira. Eu já fiz internet, eu já fiz muito revista. A minha formação maior é revista. Fiz TV, fiz um pouco de rádio. Mas no final é sempre comunicação. Sempre comunicação. Do ponto de vista de jornalismo. Isso. E várias vezes eu, enfim, mudei de ares fisicamente, saí do país 2 vezes. Uma para morar fora em Londres, outra para fazer uma viagem, quase um sabático de 1 ano, assim. Mochileiro. Não foi tão mochileiro assim, eu já não tinha mais tanta idade. Não, jornalista, nenhum jornalista é jornalista rico, não combina. Só os donos, né? É verdade. Mas era um projeto de um mochilão, mas como eu já não tenho idade para fazer mochilão, eu fui com um pouquinho mais de luxo. Um pouco mais. Assim, não muito. Vamos lá, a gente está aqui no cenário de discutir o futuro. Uhum. O que a gente faz hoje, que futuro que a gente determina. Você está falando que a tecnologia está mudando os cenários. No teu ponto de vista, quais são os cenários mais prováveis para daqui a 20, 30 anos para a humanidade? A gente fez uma matéria recentemente na revista Galileu que fala um pouquinho disso, assim. E como o ser humano está olhando para o que a gente está fazendo com a Terra, não é bom, né? A gente está poluindo tudo, a gente tem muita água no oceano, mas a água potável é muito pouco, né? E boa parte da água potável que a gente tem hoje, ela é poluída já. Então, enfim, a água é um bem escasso, a gente sabe muito bem disso em São Paulo. A gente passou recentemente por uma grande crise hídrica, que não foi embora, né? Ela continua com a gente, só deu uma folga porque a gente passou Calma que começou o inverno agora. Exato, exato. A gente passou por uma folga no período de chuvas, que é o verão, né? Enfim, a gente polui o ar com carros e meio de transporte, aviões, que é um meio de transporte muito poluidor, né? Enfim, o que a gente faz com a Terra hoje não é absolutamente bom. A gente fez uma matéria de como a gente está se preparando para sair da Terra. E como tem agências espaciais de países como a NASA nos Estados Unidos ou a ESA na Europa, que estão olhando para Marte como
seriedade, né? Com seriedade. Do ponto de vista de fazer uma colônia. Exato, etc. e você vê, inclusive, a iniciativa privada falando disso, né? O Elon Musk, que é um grande empresário... né? Mas não tá falando de voltar, não é isso? O Elon Musk não é esse cara. Quem tá falando de não voltar é um tipo de um malucão, reality não é show, isso? assim. Um malucão, Chama né? Mars One. É isso mesmo. Que, enfim, o projeto deles era um castelo de cartas, assim, né? Ele começou a ruir porque o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que é uma das instituições mais respeitadas do mundo do ponto de vista da tecnologia e inovação, eles foram olhar o projeto deles, que era o projeto que você falou, né, passagem de ida só para Marte, e eles olharam o projeto e falaram, beleza, tá tudo muito bem, o cara que for para lá vai viver 68 dias, depois disso ele morre, porque a produção de oxigênio, não sei o que, não vai dar certo isso, não vai dar enfim, certo, ele não vai funcionar. Exato, ele analisou o projeto e falou que não ia dar certo. Mas o Musk é um cara que, enfim, ele é o criador do PayPal, ele é o criador da Tesla, e ele... Dessas baterias agora residenciais, que ele acabou de lançar. Que é fazer com que cada pessoa seja sua própria produtora de energia elétrica, né? Através de energia solar. Isso. E, enfim, o Musk, que é um cara muito legal, e ele hoje trabalha com a NASA, né? Ele ganhou um contrato da NASA muito grande, de bilhões de dólares, e para levar carga para a Estação Espacial Internacional. O Musk fala seriamente de ir para Marte. Ele está lançando um livro daqui a pouquinho, assim, sobre o assunto. E, enfim, dizem os especialistas, os otimistas dessas missões para Marte, que a gente vai estar lá na 2030, 2035, assim. Pelo que falam, o destino da humanidade é sair da Terra. Tem gente que acha isso, né? Que já passou do ponto que daqui para frente não é só pior. Mais, né? Porque dizem que você tem que reduzir as emissões de poluentes a quase zero para você conseguir chegar num patamar bom de CO2 no ar, assim. Você ter muito CO2 no ar é uma coisa que mata as pessoas, né? A gente não consegue respirar. Enfim, não vai ter planta suficiente para transformar isso em oxigênio para a gente respirar. Não sei se você assistiu Cosmos, a série primeira de Carl Sagan, e foi regravada recentemente pelo Neil deGrasse Tyson. A nova não, eu assisti a original. Vale a pena assistir a nova também. O Neil deGrasse é um cara super carismático, né? Ele é até um meme, não sei se você lembra, mas ele é um meme. E ele falou, eu não lembro os números de cabeça agora, mas é assim, alguma coisa do tipo, a gente tem que ter de partícula de poluente no ar um número, sei lá, 10. A gente tá com 15 já, sabe? A coisa já tá ruim demais. E a gente não tem nenhuma coisa que vai fazer, vamos parar de poluir. Não existe uma iniciativa assim. E você olha para países em desenvolvimento, como China, como Índia, que ainda tem tanta gente para entrar no mercado, Brasil... Tanta gente para entrar em mercado que quer consumir carro, que quer consumir, enfim, eletrodoméstico, que quer consumir roupa. E frango, quer consumir... Comida. Porco. Exato, carne. Claro. E a carne é uma coisa caríssima, é uma coisa que consome muita água, uma água que a gente já não tem, enfim. Os caras que pensam de uma forma mais catastrófica, eles falam que a gente já ferrou a Terra assim. Eu não sei, eu não tenho certeza disso ainda. Porque você tem cientistas dos dois lados ali, e a gente fica sempre no meio do caminho analisando e tentando ver de onde vem. As pessoas falam que a gente sempre se meteu em confusão e sempre conseguiu sair, né? Os otimistas falam isso dessa maneira, e que a tecnologia vai nos salvar. Existe esse otimismo, olhar, né? De falar assim, bom, uma hora a gente resolve. Por outro lado, parece que as coisas estão graves demais, a ponto de demorar tanto para resolver que não dá mais tempo. Não dá mais tempo, exato. Eu espero não descobrir. Eu espero morrer antes e não descobrir isso aí. Eu não quero saber, na verdade. Um cenário muito catastrófico, eu não quero estar nele, né? Exatamente. Eu não sei se você chegou a ver, há pouco tempo atrás, o Papa lançou uma encíclica, né? Não sei se é lançou que se diz, mas de qualquer maneira colocou, fez, sei lá, divulgou uma encíclica onde ele fala sobre essa questão da ecologia, mas não do ponto de vista só da terra, da água, da planta, mas da ecologia entre as pessoas também, né? Onde a gente está desbalanceado, não só em relação à natureza, mas em relação a gente mesmo. A relação entre as pessoas. O quanto isso também está insustentável no tempo. As injustiças e etc.
além da relação da natureza. Uhum. Porque não tem só essa questão da natureza, tem a questão das pessoas, não é isso? Tem. Ah, tá bom, nós estamos destruindo a natureza e no futuro talvez a gente se dê mal. Mas também tem uma outra coisa assim, olhando esse olhar que o Papa coloca, nós estamos nos destruindo também. Nós estamos nos tratando pior. Nós estamos tratando as pessoas só como objetos. E isso também não leva para uma... Como que você olha isso? As relações mudaram bastante, né? Nos últimos tempos, com a tecnologia mudou bastante, né? Eu acho que falta um pouco disso que a gente está fazendo aqui, de sentar e conversar olho no olho, assim. Tem uma frase que eu gosto muito sobre tecnologia, que é a tecnologia aproxima os distantes e distancia os próximos. Eu confesso que eu não sei de quem que é essa frase, mas eu acho ela muito boa e ela é muito real, né? Você está numa sala de, enfim, num jantar, na mesa, as pessoas estão batendo papo nos seus telefones, né? E tem 10 pessoas reunidas ali e elas não conversam, né? Do ponto de vista da violência... Eu não acho que é tecnologia. Eu acho que são as pessoas que se afastam das pessoas. Talvez as pessoas... Não é isso? Você culpar a faca, né? Pelo assassinato. Tá certo? Concordo. Eu acho estranho isso. A tecnologia é um meio, né? Não sei porquê, não acho, são as pessoas mesmo. Talvez elas já estivessem distantes. Talvez elas já não tivessem uma relação. Mas antigamente pelo menos tinha uma interação, né? Que hoje podia ser hipócrita. Morre, assim. Será? Podia ser forçada. Podia ser. Eu acho até que nesse sentido é assim, me parece um pouco mais transparente nesse sentido. Eu não quero falar com você, eu fico no meu celular. Eu acho que na verdade a tecnologia ela fez com que as pessoas tivessem mais relações, né? Você tem mais amigos hoje do que no passado, né? Você pode ser virtual ou pode ser real hoje, mas você tem no seu Facebook, sei lá, 1.500 pessoas, 1.000 pessoas. Eu não tenho Facebook. Tá bom. Você é uma pessoa diferente nesse sentido. Eu sou antigo. Eu não tenho Twitter, não tenho Facebook, não tenho nada disso. A minha empresa tem, né? Claro. Sim, pessoa física não tem. Em parte porque é isso, assim, eu prefiro essa relação física, vamos chamar assim. Mas eu não tenho nada contra a outra relação. Essa nova geração tem muito amigo virtual, né? Que você não conhece, você troca intimidades com essas pessoas. Então, enfim, a relação das pessoas está mudando. Eu acho que existe uma exposição um pouco grande. Do meu ponto de vista, eu acho que a ideia que é outra coisa de comportamento que a tecnologia permite, eu não acho que ela criou, o meu olhar é sempre assim, você, por favor, fique contra se você achar, essa coisa das pessoas se exporem suas vidas, suas intimidades. Suas opiniões, a opinião ok, mas assim, o problema é como, né? Elas expõem as opiniões. Assim, eu acho que isso, as pessoas entraram numa trip meio maluca, mas não a tecnologia fez isso. As pessoas fizeram isso com a tecnologia. As pessoas, exato. A tecnologia é um meio, de novo, né? E, enfim, você vê cada vez mais isso acontecer, né? Das pessoas se exporem, os aplicativos que aparecem. Agora tem o novo que chama Periscope, que é do Twitter, que a gente está aqui batendo um papo. Eu vou transmitir ao vivo meu bate-papo com o Celso aqui. Eu ligo um Periscope e eu transmito para toda a minha base de seguidores ali, que não é grande, obviamente, mas não importa, né? Não importa. Eu estou abrindo a minha intimidade. Né? E a minha. E a sua. Seria a minha também. É claro que é um programa de rádio e dane-se, a gente já está fazendo isso, tá certo? Quer queira, quer não. Fingindo que não fosse um programa de rádio, aí estaria abrindo intimidade. Isso é que a gente já está fazendo, já sabe o que está fazendo. Mas assim, então, acho que se perder um pouco, eu acho que essa é a questão. As pessoas estão lidando mal com os instrumentos. E algumas bem, né? Algumas melhores. É uma fase de adaptação também, né, Celso? Porque é uma coisa muito nova, né? É uma mudança muito nova, né? Não existia internet e as pessoas se falavam 15 anos atrás, o começo, a virada do século, tal do milênio, a gente vivia em outro universo. Outro mundo. Não tinha telefone celular, ou tinha, mas era um tijolão, era outra coisa. Durava muito menos que dura hoje. Não tinha dados, era só voz, etc. Tá? Quer dizer, a internet comercial tem 20 anos, né? No Brasil, 95. Exatamente. E olha a mudança que tem, né? Do e-mail, da conexão de escada, aquele barulho maravilhoso, que eu tenho um carinho por ela, porque eu tinha 18 anos e era descobrir um mundo que, sabe, um mundo completamente novo, né? Era um desbravador ali, conhecendo uma coisa que, nossa, começou a mudar o mundo de uma forma, ou seja, começou a mandar e-mail
Você recebia carta e enviava carta em horas, né? Basicamente isso que um e-mail fazia no passado, né? E hoje está sendo abandonado. Hoje já os jovens não usam e-mail, né? Os jovens nunca leram e escreveram tanto, mas os meios de comunicação estão sofrendo demais por causa dela, né? O meio de comunicação não encontrou ainda uma forma de... Putz, como é que eu vou me dar bem com esse negócio chamado internet, né? Mas é isso, como negócio. Como negócio, sim. Como negócio. Não, como transmissão de conteúdo, é uma maravilha. É outra coisa, tá certo? Como negócio. A questão é de negócio e não de... A questão é dinheiro, né? De conhecimento, exatamente. A questão é de negócio. E não de conhecimento, né? E não de informação, porque isso está bem mais bacana. É abundante hoje, né? O acesso e etc. Isso, o que as pessoas vão fazer com isso já é uma segunda coisa. E as empresas é que estão com problema. As pessoas não estão com problema. Não, as pessoas estão ótimas. Né? Quem está com problema são as empresas que têm que olhar, as empresas de mídia que têm que olhar e falar, bom, o que eu vou fazer? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? E ninguém sabe ainda direito. Essa é uma outra discussão que talvez a indústria de comunicação, talvez não, com certeza a indústria de comunicação tem que passar por uma transformação radical, como a indústria da música passou. Está começando a sair agora, tá certo? A indústria da música saiu um pouco antes, né? Uma das coisas, a tecnologia foi muito disruptiva na indústria da música, né? Quebrou todo mundo. Acabou com o modelo que tinha de gravadora, né? As pessoas começaram a piratear. Mas nunca se escutou tanta música quanto hoje. Eu quero voltar um pouco assim. Eu senti uma certa melancolia no seu jeito de olhar o caminhar da vida. Da vida da humanidade. Isso, exatamente. Não a sua específica. não é terapia. Não. Mas assim, é um pouco, mas é da humanidade. Você não está com muita esperança que a gente vai conseguir fazer isso, quer dizer, que o futuro pode ser... Vamos falar de usar um pouco a tua experiência de editor de uma revista de divulgação científica, que também uma revista de comportamento cultural, vamos falar assim das distopias, dos filmes, dos Mad Max, assim, nós estamos mais para Mad Max, você acha? Eu acho que sim. Quando a gente olha para a questão da água, principalmente, foi uma coisa que me deu até um pouco de aflição ano passado, assim, porque a gente estava vendo os níveis das represas aqui em São Paulo caindo, e não tinha resposta, e não tinha muita solução, porque você vai... Existem tecnologias que podem fazer com que a gente pegue a água do mar, tire o sal e use como água potável. Como já é feito isso. Em tantos lugares como Israel, claro. Por exemplo. Israel talvez seja o lugar mais avançado nisso, porque eles não têm, até porque é uma necessidade não tem alternativa. deles. A gente tem rios abundantes aqui. Tá certo que tá meio longe. Tá meio São longe, Paulo. claro. Mas enfim, o Brasil é um país abençoado nessa questão de... É o número 1. É. Em água potável é o número 1. Exato, mas a questão de pegar a água e tirar o sal dela é uma coisa muito cara, né? Não é uma coisa que se faz da noite pro dia, assim. Então, a minha aflição era como a gente vai resolver esse problema se ninguém está fazendo nada? Joga nas costas das pessoas de cortarem, de diminuir gasto e tal. Mas você tem um limite, né? Você precisa viver, você precisa tomar banho, ainda mais no Brasil, um país tropical, tão quente e tal. As pessoas tomam banho todo dia, você tem que cozinhar, você tem que beber água, você corta até um limite que você pode. Então, assim, a questão da água me deixou muito assustado. E quando você olha de novo para um lugar como a China não está nem aí para o meio ambiente, né? Eles pararam, quando teve a Olimpíada na China em 2008, eles mandaram desligar as fábricas da cidade para tentar poluir menos, para os atletas conseguirem respirar durante os jogos, para as pessoas que forem não ficarem falando só da névoa, aquela névoa densa que tem. É um país de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, é muita gente. E eles não estão nem aí para isso, ao contrário, tem uma massa de pessoas que está saindo da pobreza absoluta para entrar nesse mundo que a gente... A questão, sabe, tem uma outra questão moral aí, e você está correto no que você está falando, mas tem uma questão que é o seguinte: bom, então tá bom, então na hora dos pobres
acaba a festa, é isso? Mas isso a hora que o pobre começa a comer, tem que parar a festa? Não, eu não acho que tem que parar. Não, mas fica assim. Fica essa sensação, né? Que é uma coisa dos fala países... Assim, pô, tá uma puta festa, tá todo mundo se divertindo. A hora que o pobre começa a falar, pô, eu também quero comer, eu também quero não sei o quê. Não, agora não dá mais, porque a festa acabou. Ó, mais ou menos a gente assim. Já sujou tudo, né? Isso, tem que já acabou tudo. Pensar em limpar, né? Isso, agora então vamos e chama os pobres para pagar a conta, não é isso? É isso. Quanto a gente já utilizou da Terra e quanto teria que utilizar dos recursos naturais da Terra e quanto a gente teria que usar desses recursos naturais para, se todos os 7 bilhões de habitantes desse planeta, eles tivessem acesso às mesmas coisas que hoje a média do americano tem, do europeu tem. Já foi. A gente já foi faz tempo. Já foi. Parece que é 3 terras, né, isso. Se eu não me engano. Então, esse é o tipo de coisa que me preocupa bastante, né? Porque, beleza, você não pode falar pro cara que está ascendendo na China ou na Índia ou na África ou no Brasil, você não vai fazer, você não vai comprar carro. Você não vai comer bife. Não come. Porque consome tantos 1000 litros d'água para produzir 250 gramas de bife. Sabe? Não dá para fazer isso. Mas aí isso. vem a discussão, vou voltar no Papa, sobre essa questão de mudar a visão a respeito de consumo. E eu concordo com ela. A gente consome muito mais do que a gente precisa, sempre. Mas o problema é que a gente tem uma indústria toda que te... mas o vilão, mas você sabe que se a gente tem uma outra, aí tem o outro lado, é verdade, a gente tem que baixar o padrão de consumo de todo mundo, principalmente de quem elevar de quem precisa, e baixar o resto, tá? Até aí tá ok, tá perfeito, o raciocínio tá perfeito. A questão é, o consumo também gera emprego, o consumo gera o dinheiro para o cara pagar o aluguel, pagar a escola do filho, se não tiver escola pública, não sei o quê. Então, se a gente baixa o consumo, que é o que a gente está vivendo um pouco no Brasil agora, não por razões humanitárias, pelo contrário, nem ambientais, tá certo? Não. Podemos até... É um outro assunto, mas assim, não importa. Mas o efeito é esse, aumenta o desemprego. Que já está sendo sentido. Aumenta a insegurança, né? Não insegurança de violência, estou falando, insegurança com a vida. Aumenta... É legal, estamos consumindo muito. Estamos não sei o que, nós temos que parar de consumir que vai dar tudo errado. Aí a gente para de consumir, supondo que isso fosse possível, vamos consumir metade. Eu tenho um privilégio de ter uma situação boa, você também, todos nós estamos aqui também, muito bom. Alguns dos que estão ouvindo também, metade, vamos consumir metade. Bom, vai ter desempregado até o inferno. Então, e aí? Como é que faz, né? Então, é muito simples também falar, o consumo está muito grande. Como é que a gente faz? Ninguém tem essa fórmula, quer dizer, pelo menos existe uma discussão, ela é verdadeira, precisa equilibrar o consumo, precisa ter uma vida mais simples, precisa ter um olhar para a vida mais simples, está tudo isso correto. Tudo ótimo, na verdade. Como é que faz isso sem derrubar tudo? Exato. Sem virar de ponta cabeça? Sem gerar um outro problema, né? Sem gerar um problema infinitamente maior. É verdade. Quer dizer, não sei se é maior, mas pelo menos mais imediato. Não sei se ele é maior. Porque tá bom, o que vem acontecendo é, bom, uma hora vai explodir a Terra, mas não é agora. Pelo menos as pessoas estão comendo e a hora que explodir, explodiu. Não estou dizendo que é correto, mas é como a gente está agindo. O outro é, não, vamos para tudo, e ela explode agora. Não a Terra, mas assim, a vida, as pessoas. Não está muito clara essa transição. E aí a tecnologia, eu não sei se ela está ajudando ou está atrapalhando. Nesse ponto de vista tem uma coisa muito interessante que são os transgênicos, né? Seria uma resposta para como a gente vai alimentar 7 bilhões de pessoas. Porque o que ele faz basicamente é aumentar a produtividade por hectare ou por um pedaço de terra. E mistura, que o transgênico mistura, você pode pôr engen de rato em trigo, né? Mas assim, eu estou levando no limite exagerando, é isso? E aí dá um trigo sabor rato, mas assim, ou com propriedades fantásticas de rato. Agora, e aí poderia alimentar melhor, com mais vitaminas, ou com mais isso, ou com mais aquilo. Ao mesmo tempo, ninguém sabe o que isso vai dar no futuro entre as pessoas. Se isso vai fazer mal, né? Se não vai fazer mal. E a gente está com essa discussão nesse momento no Congresso Nacional, que é, enfim, hoje os produtos que carregam traços de produtos transgênicos, eles têm que ter uma identificação. O T. E o lobby da indústria dos produtos transgênicos quer tirar isso, porque eles acham que aquilo é muito mais um sinal de aviso, de perigo, do que uma coisa informativa de que aquilo é um alimento transgênico. Mais legal do que quem somos, que a gente já viu que nós somos uma porcaria, vamos falar assim, quem seremos nós?
Quem você acha que nós seremos lá na frente? Eu acho que a gente vai ter uma integração com a tecnologia cada vez maior no futuro. A coisa de ficção científica, de casa que fala com você e te ajuda nas tarefas de casa, isso vai acontecer. A tal da internet das coisas, que eu ouço falar desde que eu entrei na profissão, desde que eu comecei a cobrir essa coisa de inovação, eu ouço falar que a geladeira vai identificar o iogurte estragado. E vai pedir para comprar no supermercado. Não aconteceu ainda. Mas as coisas começam a acontecer aos poucos. Nos Estados Unidos tem uma empresa que chama Nest, que faz sistema de segurança, começou com ar-condicionado, e que agora tem um detector de fumaça maravilhoso, e além de tudo o design do produto é lindo e tal. A tecnologia vai fazer com que você não tenha que se preocupar com coisas do dia a dia, que são coisas chatas eventualmente, para se focar em coisas importantes, que são as coisas importantes da sua vida. Um exemplo, eu fui recentemente para Mountain View, para a sede do Google, para conversar com o pessoal lá sobre busca. A busca, como a gente conhece hoje, palavra-chave, vai mudar. A gente foi condicionado a fazer busca de um jeito, porque quando a gente está conversando, eu não falo resultado São Paulo. Eu falo quanto foi o jogo do São Paulo ontem. Hoje, você consegue já fazer pergunta completa. Ainda não é ideal. Falada. Exato. Você conversa com o seu telefone. E eles me mostraram exatamente essa conversa, assim. Foi um exemplo muito curioso, assim. A moça estava testando o telefone Android dela, mostrando para mim. Ela era uma chefe da equipe de desenvolvimento de pesquisa por voz. E ela falou, quem foi o arquiteto que fez o Empire State Building em Nova York? O arquiteto foi fulano de tal. Aí, quantos metros tem o prédio? Ela não falou mais Empire State Building, ela falou o prédio. A conversa já entende que o prédio é o Empire State Building. O Empire State Building tem tantos metros de altura. O que tem de restaurante lá perto? Isso é uma conversa com o telefone e você olhando assim, esquisito. Por enquanto é um telefone. A hora que tiver a forma de uma pessoa, vira robô. Vira ela, robô, né? O filme. Ficção científica, pensando no futuro, né? Uma relação que você tem com uma pessoa que não existe. O novo sistema operacional da Apple tem muito disso na Siri, que é aquela assistente digital e tal, que chama busca preditiva. A busca entende o que eu preciso, entende o que eu gosto e me ajuda no dia. Exemplo. Eu adoro cinema. Eu vou sempre no Reserva Cultural na Paulista. A hora que eu passo na Paulista, meu telefone já me mostra a programação do Reserva Cultural. Porque talvez eu queira estar ao cinema, talvez eu esteja indo ao cinema, já que eu estou na frente do Reserva Cultural. Então, eu não preciso me preocupar em tirar o telefone do bolso e falar, qual que é a programação do Reserva Cultural hoje? O telefone já me traz essa informação. Outro exemplo bobo. E aí é aquela coisa de... essas empresas de tecnologia, elas usam todas as plataformas que elas têm de mapas, de agenda. Você comprou uma passagem aérea, vai viajar de férias para Fortaleza. Você recebeu no seu e-mail Gmail a sua passagem, confirmação de passagem. No dia que você vai viajar, o serviço vai te falar, acho que é melhor você ir para o aeroporto porque o trânsito para lá está complicado. Sai mais cedo. Ele pegou a informação de trânsito do mapa, cruzou com o seu e-mail. Desde que você concentre todas as suas informações ali. Numa plataforma só, o que as pessoas normalmente não fazem, né? O preço é esse. O que você vai fazer com esse tempo que está sobrando, então? Porque daqui a pouco vai sobrar um tempão. Eu acho que a gente vai trabalhar mais, tá? Então. Não tem problema. Porque o que você vai fazer com isso tudo? Porque a gente foi criado para trabalhar, né? As gerações antigas, elas iam para uma fábrica, trabalhavam das 8 da manhã às 5 da tarde. Na verdade, é recente isso na humanidade. É super recente, Revolução Industrial. Certo, nesse sentido. Claro. Não, historicamente fábrica, é muito... Né? Sim. Promessa era, a tecnologia vai fazer com que você trabalhe menos. E o que a gente vê é o contrário, né? Porque você sai do escritório, seu e-mail chega no seu telefone... Continua trabalhando. Você continua trabalhando. A pessoa te manda uma mensagem, um WhatsApp do grupo de trabalho, alguém levanta uma questão e você continua trabalhando. Na tua visão de futuro, isso vai deteriorar e viraremos todos selvagens no deserto de Mad Max. A história do Mad Max é água, né? Ou petróleo. E agora é petróleo, não é? Foi petróleo, agora é água, é o contrário, isso. Mas independente disso, como é que a gente vai deteriorar nisso? Mas eu acho que tem a ver com vai jogar fora toda essa tecnologia? Ou
no Exterminador do Futuro, onde também a hipertecnologia acaba destruindo tudo e volta-se a... Essa é uma discussão muito legal, né, de inteligência artificial que tem a ver com o Exterminador do Futuro. E né? que vai superar a capacidade humana em pouco tempo. Isso chama singularidade tecnológica. Isso, segundo Stephen Hawking, é daqui a pouco... E aí nós estamos perdidos, tá certo? Stephen Hawking falou recentemente isso, né? Eu tenho medo da inteligência artificial, eu tenho medo do que isso vai fazer. O Elon Musk falou isso. Exatamente, parece que esses dois caras não são burros. Não, ao contrário. Então se eles estão com medo, eu estou apavorado, porque quando você começa a dizer, esses caras que fazem isso estão com medo? Se os caras que entendem desse negócio... Estão com medo? É porque a gente não sabe tudo. A história, a singularidade, ela é ser mais inteligente e responder como um humano, né? Porque existe uma coisa que é um chama teste de Turing, do Alan Turing, do filme que, enfim, foi indicado ao Oscar agora, que é o jogo da imitação e tal, que é, a gente é diferente de máquina por um motivo, a gente tem intuição, a gente tem emoção, a gente tem um sexto sentido, enfim, a gente tem alguma coisa que a máquina ainda não tem. E quando elas tiverem isso, muda o jogo. Aí elas passam a ser mais inteligentes. Segundo, esses caras vão mandar na gente. Vão mandar na gente. E seremos escravos das máquinas. É isso. Eu não então sei quem seremos nós? Escravos das máquinas, é isso? Que medo! É o futuro apocalíptico. Vamos embora. Então tá bom, acabamos. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.